Primeiro, boa tarde a todos, né? Obrigado pela presença. Eu sou o Carlos Guri, vou fazer a intermediação aqui da apresentação do Clodoaldo hoje, falar um pouquinho aqui da ISA, tá? Então, falando um pouquinho da ISA, a ISA já tem, foi fundada em 1945, então ela já tem mais de 75 anos. Em 2020, ela completou, né, os 75 anos. Ela é uma entidade que foi fundada nos Estados Unidos e ela desenvolve as normas, certificações, fornece cursos, publicações, eventos de networking. Atualmente conta com mais de 40 mil membros e é organizada entre distritos e seções, está presente em 44 países. Nós aqui somos da seção São Paulo, fazemos parte do Distrito Brasil. Então, como eu comentei, né, seção São Paulo, parte do Distrito F, que é o Distrito Brasil, é a mais antiga, não, né, a mais experiente seção da América do Sul, com mais de 30 anos. A nossa abrangência, ela toma conta aqui da Grande São Paulo, ABC e Baixada Santista. Então, alguns anos atrás, a gente tinha, né, na época que fazia mais eventos presenciais, alguns eventos realizados lá no Polo de Capuava, também fizemos eventos na Baixada Santista. Agora, esse ano, a gente tem retomado, né, os eventos presenciais. Então, para esse ano, a princípio, a gente não tem programado nada fora de São Paulo, mas podemos reavaliar, voltar a fazer eventos nessas regiões, tá? Como eu comentei, a gente tinha muitos eventos no início, basicamente presenciais, né? Com a questão da pandemia, a gente teve que aprender a fazer eventos mais virtuais. Foi uma boa experiência, tanto do ponto de vista de eventos como esse, como treinamentos. Então, eu acredito que daqui para frente a gente tem uma questão mista, né? Eventos, tanto alguns presenciais, mas também devemos seguir com os eventos virtuais. Treinamentos, né? Então, treinamentos tanto presenciais quanto remotos, palestra técnica e também levar para o público conteúdo e informação de qualidade. Esse é o nosso trabalho aqui na Seção São Paulo. Somos todos voluntários, né? Então a gente dedica parte do nosso tempo para dar andamento a essas atividades. O biênio 2022-2023, né, que é a diretoria, ela é composta pelo Carlos Paiola, ele é o presidente, o Edmir Batoni é o secretário, e eu sou atualmente o tesoureiro, tá? Ainda, além dos três que são os eleitos, né, da chapa, a gente tem ainda outras pessoas que fazem parte da equipe. Então, a Ana, Conselho Fiscal, a Mônica, o Marcelo, o Simonati, o Ricardo Afonso, o Lucas Becker e o Cláudio Garcia, o professor Cláudio lá da Poli-USP, tá? Então, essa é a nossa diretoria 22-23. Já foi feita a eleição 23, 24 e 25. Então, na próxima eleição, próximo biênio, né, aí eu passo a ser o presidente, eu sou o presidente eleito, o Paiola passa a ser o tesoureiro e o Batoni continua como delegado, tá? As pessoas, basicamente, da diretoria têm algumas mudanças de funções, mas, em geral, a diretoria eleita para o próximo biênio é a mesma, com algumas mudanças de funções. Eventos presenciais, né? Então, esse ano a gente realizou novamente o simpósio da Sabesp de saneamento, tá? Foi em maio. É um evento bem conhecido já, realizado pela Seção São Paulo, já estava na sexta edição. Então, a gente fez esse evento, a gente estava um pouco receoso, porque era, depois de muito tempo, era o primeiro evento presencial que a gente fazia, né? E foi um evento muito positivo, muitas pessoas participaram, bastante feedback positivo, então inclusive, no próprio evento já ficou a abertura para a próxima edição ano que vem. Então, creio que esse evento deva seguir. A gente teve eventos também realizados no passado com a Enel. Então, são eventos presenciais que dão bastante retorno e a gente pretende retomar essa agenda de eventos presenciais. Eventos virtuais também, né? Como eu comentei, a pandemia nos exigiu uma mudança aqui de paradigma. A gente tem feito bastante eventos. Esse ano até a gente está um pouco mais tímido, mas ano passado a gente tinha quase que uma média de um evento por mês, entre mesas redondas, encontros com especialistas e um encontro técnico virtual, que é esse aqui que a gente está fazendo hoje, tá? Mas a ideia é a gente retomar um pouco o ritmo esse segundo semestre para continuar tendo eventos de qualidade aí com uma frequência um pouco maior, tá? Treinamentos. Então, os treinamentos são os mais diversos, eu não vou falar todos que estão aqui, mas são treinamentos desde programação até instrumentação básica, redes, sintonias. Geralmente, os treinamentos presenciais, eles são feitos sob demanda, tá?
e podem ser feitos, inclusive, na sua empresa. Quando a gente faz alguns treinamentos com as turmas, convocando o pessoal no nosso site, né? Geralmente os treinamentos são feitos com parceria com o pessoal da Aquarius, né? Eles cedem o espaço para a gente e os treinamentos são ministrados, os presenciais, geralmente lá na Aquarius. Além disso, a gente também passou a realizar alguns treinamentos remotos, tá? Então, alguns treinamentos podem ser presenciais remotos, outros são mais remotos, tá? Mas existe uma série de treinamentos e o lugar mais adequado para ver a agenda e quais são as turmas, as próximas turmas abertas é o nosso portal, é o isasp.org.br. Lá você vai ter todas as grades de eventos, treinamentos, apresentações, workshops, tudo lá no site bonitinho na área de eventos. A parte de membresia, né? Quais são as vantagens que uma pessoa tem em se tornar um membro da ISA, né? Então, primeira coisa, como membro, o membro ele tem desconto na participação dos treinamentos, seja da Seção São Paulo, seja da própria ISA.org, né? Então, o fato de você ser membro te permite ter desconto a treinamentos. Também você pode participar de forma gratuita em webinars. Você, como membro, tem direito a divisões, acesso a divisões. Então, por exemplo, tem a divisão, eu faço parte da papel e celulose, controle e instrumentação, tem divisão de saneamento. Existe uma série de divisões, cada elas com um grupo bem específico, então você pode desenvolver network, entrar em contato com especialistas, é bem interessante a parte de divisões, tá? Participar de eventos com desconto, participar gratuitamente dos eventos da ISA São Paulo, ter acesso a normas da ISA, ter desconto para compra de cópias impressas, fazer downloads da biblioteca, tem acesso à revista Intec, tem acesso ao ISA Connect. A ISA Connect, fazendo um paralelo, seria como se fosse um Facebook da ISA. Só quem é membro da ISA pode ter acesso ao ISA Connect, e através do ISA Connect você tem acesso a todos os membros no mundo, você tem acesso aos especialistas, tem uma série de recursos que você pode ter acesso através do ISA Connect. Além disso, também você tem desconto às publicações da ISA e também desconto para fazer os programas de certificação, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, precisar de algum apoio, é só entrar em contato com a gente, né? O nosso e-mail está ali em cima, né, do lado da apresentação. A gente tem todo o prazer de apoiá-los aí com dúvidas e dar mais detalhes sobre a membresia. Falando um pouquinho de 2023, né? Como eu comentei, esse ano a gente está um pouquinho mais tímido na realização de eventos. Ano passado foi bem mais puxado, mas não tem problema, a gente está prezando aqui por ter eventos de qualidade, então algumas situações a gente achou melhor postergar ou até fazer alguns cancelamentos, mas agora a gente entende que a partir do segundo semestre a gente vai conseguir ter uma cadência um pouco melhor, tá? Então, o primeiro evento aconteceu em março, foi uma mesa redonda falando da evolução da instrumentação da indústria de processos. O segundo evento aí já foi o presencial, que foi o simpósio de automação de saneamento lá com a Sabesp, e agora a gente chegou ao terceiro, que vai falar de proteção industrial contra incêndios. Existe agora um próximo evento presencial previsto agora para 16 de agosto. A ideia, a princípio, é fazer na Poli USP, Auditório da Elétrica, falando um pouco de papel da ISA na capacitação de profissionais de automação. Depois, também, no final de agosto, era um evento que era para ter acontecido no primeiro semestre, a gente acabou postergando, falando de Open Process Automation, que vai ser mais ou menos nos moldes desse evento aqui, né? Um encontro técnico virtual. Em setembro, teremos um encontro técnico virtual falando de inteligência artificial, analytics e machine learning. Em outubro, deve acontecer em outubro mesmo, a gente só está reavaliando se vai ser em 25 de outubro ou não, mas deve ser em outubro ainda. Um encontro presencial, a princípio seria na USP, também na Poli, mas no Auditório Central. Não seria só um encontro técnico, a gente quer fazer um pouco, não seria igual ao do evento da Sabesp, que foi um dia inteiro, mas seria um evento de meio período, com apresentações e uma área de exposição também focados em segurança cibernética, tá? Em novembro, um encontro técnico virtual para falar de tecnologias habilitadoras do IoT, e no final do ano, nosso encontro já é tradicional, né, em dezembro, um encontro presencial, um happy hour de confraternização, tá? Então, essa é a nossa agenda para 23. Falando de hoje o tema é proteção industrial contra incêndios, ANSI ISA 61511 TR84.
Eu vou ser aqui a pessoa que vai fazer a mediação e o Clodoaldo Neto, da Yokogal, fará a apresentação. Geralmente, quando me convidam para fazer essas aberturas, esse, por exemplo, é um tema que eu conheço o Lufas, né? Falando português, claro. Então, eu fui pesquisar um pouquinho para trazer um pouco, assim, da importância da norma e do conceito antes do Clodoaldo entrar, tá? Então, se vocês me permitem, serei breve, mas eu acho importante dar um pouco do contexto aqui, tá? Então, eu vou falar rapidamente, depois o Clodoaldo faz a apresentação dele, a gente tem uma interação de perguntas e respostas e eu faço o fechamento. Um pouquinho das boas práticas, né? Por favor, por questões de banda, melhor fechar a câmera e por questões de ruído, deixar o microfone desativado. Se quiser se manifestar, a gente abre o microfone no momento oportuno, tá? Mas, claro, se o chat está aberto, se quiser mandar mensagem, fica à vontade. Aqui são os nossos endereços nas redes sociais, e-mail, né? A gente tem praticamente as principais redes, temos Facebook, no LinkedIn, no YouTube e no Instagram, tá? E agora eu vou fazer essa breve explanação sobre a ANSI ISA 61511 TR-84, tá? Então, como eu falei, não é um tema que eu domino, mas eu gosto um pouco de me inteirar um pouco para falar e introduzir o palestrante. Então, vamos lá. Então, o que que é a ISA S84? Vou falar um pouquinho da história, né? Essa foi uma norma de segurança funcional, ela foi publicada pelo Comitê S84 da ISA. E a aplicabilidade dela é na segurança funcional em indústrias de processo. Isso foi publicado originalmente como ANSI ISA S84.011996. Mas o que que aconteceu? Enquanto esse comitê trabalhava na norma, ao mesmo tempo, a IEC também estava trabalhando no desenvolvimento de uma norma de segurança funcional, que era a IEC 61508, que foi lançada em 99. A 508, ela tem uma aplicação que é para qualquer indústria que busque implementar segurança funcional e SIS. Não é necessariamente indústria de processo, tá? E qual que é o detalhe, né, da IEC? A IEC, ela possui 60 países membros plenos, né, entre eles os Estados Unidos. E além dos Estados Unidos, tem uma série de países muito significativos, por exemplo, Canadá, vamos falar Alemanha, Japão, Reino Unido, que também fazem parte da IEC. Fora isso, 87 países que não são membros plenos, mas estão em caminho de se tornar membro, também fazem parte da IEC. Então, assim, a IEC, nesse ponto de vista, ela tem uma presença muito globalizada, né? A ISA também tem, só que a IEC ela tem uma presença um pouco mais com mais capilaridade, tá? Falando um pouquinho da 61511, ISA 84 e a IEC 61511, né? Então, o Comitê de Normas IEC 61511, ele foi formado para dar um direcionamento mais específico para 61508, né? Focado mais na indústria de processos. Como eu comentei, a 508 ela não era orientada somente à indústria de processos, a 511 já é mais orientada, né? Então, lá por volta de 2003, isso foi lançado como norma, né, a 511, e essa norma foi adotada pelo Comitê da ISA, com uma modificação, e virou a ANSI ISA S84.00.01 2004. E a referência era a IEC 61511 modificada. Logo na sequência, em 2016, saiu uma segunda versão da IEC 61511. E aí o comitê da ISA tornou a IEC 61511-1 a ISA 61511-1 em 2017. E aí, por fim, a ANSI tornou a nova norma aprovada e ela virou a ANSI ISA 61511-1 2018. E aí, o que virou a ISA S84? A ISA S84, a ISA 84, de certa forma, ficou obsoleta. Então, qual que é a orientação? A orientação é utilizar a IEC 61511, que pode ser acessada no site da IEC. Porém, aí que vem a beleza da coisa, que eu não sabia. Através da ISA, você tem acesso a relatórios técnicos. E o que são os relatórios técnicos? Eles não são a norma, mas eles dão indicações, guidelines de como você adotar a norma 61511 em algumas aplicações. Quais são elas? Algumas, né? Não todas. Então, por exemplo, a TR-8400-02 é a verificação de funções instrumentais de segurança. Eu não vou passar todas aqui, né? Por exemplo, a 7, ISA TR 840009-2017.
É orientada à cibersegurança no ciclo de vida de segurança funcional. Então, na ISA, a ISA gerou essa série de TRs, né? E aí, daí que vem o nosso tema de hoje, TR 84.00.07-2018. Esse relatório técnico, o reporte técnico, ele é justamente uma orientação de sistemas de incêndio, gás combustível e gás tóxico através da aplicação da IEC 61511, tá? Então, esse é o link. A gente tem as TRs, nesse caso TR 84, que faz as recomendações de que forma podemos adotar a 61511 nessa aplicabilidade. E qual que é a importância disso? Isso aqui, acho que alguns de vocês já conhecem, seria a questão do risco, né? Então, geralmente a gente tem o processo, a gente tem um controle de processo com o sistema de controle convencional, um SDCD, por exemplo. Aí, numa outra camada, o sistema instrumentado de segurança, o SIS. E a TR-84 ali em cima, ele viria com um sistema, por exemplo, de fogo e gás ou alguma solução nessa linha, que traria as formas de mitigação adotando a 61511, tá? Então, existe um link direto entre a TR-84 e a 61511. Então, é isso que é a relação entre as duas, tá? Que eu não conhecia e fui atrás para me informar. Então, com isso, com esta breve introdução aí do link entre a ISA, a ISA EC 61511 e a TR 84.00.07, a gente vai passar a palavra para o Clodoaldo. Clodoaldo trabalha na Yokogawa, tá? Ele é especialista de produtos na Yokogawa, vai fazer a apresentação de algumas soluções da Yokogawa orientadas nesse sentido de proteção, né, industrial contra incêndios. Com isso, eu passo a palavra para você, Clodoaldo. É um prazer de novo estar falando com vocês. Eu já fiz uma apresentação no passado aí relacionado à parte do CI Server, né, o sistema supervisório da Yokogawa. E é um prazer novamente aí estar com vocês aí nessa apresentação. Vou tentar não ultrapassar o tempo. Geralmente eu falo bastante aí, que eu gosto de dar bastante exemplo para tornar a apresentação o mais claro possível. Então, nós vamos falar hoje aí sobre as tecnologias, as soluções da Yokogawa para a parte de prevenção de incêndio, como o Guri explicou aí, atendendo a diversas normas, né? E a ideia é que a gente coloque todos os conceitos que estão atrelados a isso, toda a metodologia que está atrelada aí à parte de prevenção de incêndio. Nosso produto, as nossas soluções, né, que a gente vai comentar hoje, são focadas aí para a prevenção de incêndio, né? Não para quando o incêndio já ocorreu, né? A ideia é que a gente tente prevenir isso, que a gente tente ser um elemento ativo ali na solução, nas plantas, sejam elas de papel, sejam elas hidrelétricas, sejam mineradoras, para que a gente consiga aí prevenir o incêndio antes que ele aconteça. Então, além disso, né, além da prevenção de incêndio propriamente dita, a gente vai citar alguns outros casos que, por meio da temperatura, nós conseguimos aí identificar diversas anomalias numa planta, como, por exemplo, o entupimento de um chuveiro, um vazamento de um duto. A gente vai fazer todo um apanhado geral aí, né? Como o Guri comentou, meu nome é Clodoaldo, eu trabalho aí na Yokogawa já há alguns anos, né? E aí vamos iniciar aqui e vai ser, como comentei, novamente um prazer aí falar com vocês outra vez. Aqui a nossa agenda para hoje, né? A agenda a gente vai falar sobre, introduzir aí o que é o DTSX, né? Falar um pouco sobre a solução da Yokogawa, apresentar ali algumas topologias de comunicação, falar dos desafios que os clientes apresentam aí para prevenir incêndios, né? Para realizar ali o tratamento dos dados, dos muitos dados de temperatura que ele pode obter do nosso sistema e das nossas soluções. Falar um pouco das aplicações em esteiras transportadoras, em monitoramento de barramento, em fornos, em reatores, em dutos e tanques, né? Além de algumas outras aplicações, e aí a gente vai concluir ali com alguns dados aí importantes sobre a solução da Yokogawa. Vamos lá. Então aqui, pessoal, introdução ao DTSX, né? O DTSX, ele é um sistema de monitoramento de temperatura por fibra ótica. Então ele manda um pulso laser e esse pulso laser passa por uma fibra e quando ele retorna para o nosso equipamento, ele informa a temperatura em cada metro da fibra e a posição dessa respectiva temperatura. Como que os nossos clientes
Como as plantas existentes hoje, eles realizam a medição de temperatura? Eles podem realizar a medição de temperatura por sensor, como a gente visualiza aqui. Você tem lá um sensor, esse sensor ele tem um cabinho, esse cabinho conecta ele num cartão, e aí você vai realizar a medição de temperatura, você vai conseguir realizar ali a leitura de temperatura naquele local. Aqui a gente tem um forno, né? Só para esclarecer, aqui a gente tem um forno, e aqui em verdinho são os vários sensores que estão conectados nesse forno. Vocês podem perceber que existe uma enorme quantidade de infraestrutura. Você tem que ter um cabinho para cada sensor para poder realizar a medição de temperatura, além do fato de que você também tem pontos cegos. Essa área aqui em vermelho, por exemplo, você não está contemplando com nenhum sensor. Então você tem pontos cegos e você tem um outro problema, que é a enorme quantidade de infraestrutura. Você precisa ter um cabo para cada sensor, você precisa ter um I/O ali no seu cartão para cada sensor. Então, quando você tem uma área muito grande, que você precisa cobrir com uma enorme quantidade de sensores para monitorar a temperatura, isso acaba se tornando ineficiente. Uma outra forma de realizar a medição de temperatura é por câmeras. Você pode colocar ali uma câmera, e essa câmera de infravermelho vai realizar a leitura de temperatura naquela área a qual ela está apontando ali, naquela área em que ela está realizando a medição de temperatura. Percebo que você também tem ali pontos cegos, aqui no caso em azul, que é uma área que não está sendo contemplada pela câmera, e que, consequentemente, ali você não vai conseguir realizar a medição de temperatura. Além do que você também está limitado à área ao alcance da câmera, né? Você está limitado ali também ao alcance da câmera e à infraestrutura, né? Você tem que ter ali uma infraestrutura para ligar a câmera, para instalar a câmera. Você teria que, para cobrir uma grande área, instalar várias câmeras. Então você também tem ali esse problema, né, em relacionado à parte de medição de temperatura por câmeras. Por fim, nós vamos aqui falar da nossa solução, que é a solução do DTSX, que é a medição de temperatura por meio de fibra ótica. Percebam que a fibra ótica ela vai passar ali por toda a fornalha e você não vai ter nenhum ponto cego, né? E você vai ter vários sensores. Como a fibra, a cada metro da fibra representa um sensor, representa ali um sensor de temperatura, você terá, então, a cada metro dessa fibra passando pela fornalha, vários sensores de temperatura. E percebam que você também não tem nenhum ponto cego. Então, assim, recapitulando, a gente tem a medição de temperatura por sensor, que acarreta uma enorme quantidade de infraestrutura, cabos e pontos de I/Os de entrada, pontos analógicos de entrada. Você tem a medição por câmera e você tem, por fim, a medição por fibra ótica, que é a que a gente está propondo, que é a solução que não tem pontos cegos e que você pode ter até ali, dependendo da fibra, você pode medir temperaturas que variam de menos 200 até 800 graus Celsius. Além disso, dependendo do modelo de equipamento da Yokogawa, que a gente chama de DTSX, dependendo do modelo de DTSX, você pode, com a fibra, alcançar até 50 quilômetros. Então, dependendo, você pode sair com a fibra do DTSX e alcançar ali até 50 quilômetros para realizar a medição de temperatura, sem pontos cegos, sem infraestrutura para sensores, como a gente tem no caso de sensores ou de câmeras, né? Então você tem ali sem toda aquelas onerações que a gente teria ali no caso de sensores ou de câmera. Então, como é que funciona, né, o DTSX novamente, né? Como é que a gente pode explicar ali o funcionamento dele? Ele manda um pulso laser, como a gente pode visualizar aqui. Esse pulso laser ele vai passar por toda a fibra na velocidade da luz e vai retornar para o DTSX. O DTSX ele é um elemento que vai mandar o pulso laser e também ele tem um sensor ali para receber esse pulso quando ele retorna. Esse pulso, quando ele passa pela fibra, ele sofre ali distorções que vão informar para o DTSX a temperatura em cada metro. Então ele vai informar a temperatura no metro 1, a temperatura no metro 2, e se você tiver o modelo, por exemplo, de 50 quilômetros, ele vai informar a temperatura lá no 50 quilômetros, na posição 50 quilômetros. Imagine, por exemplo, que você tenha um duto de amônia ou um duto de GNL de 6 quilômetros e que você precisasse medir a temperatura em cada metro, você teria que ter 6.000 sensores se você fosse medir por meio de sensor. Então imagina 6.000 sensores, 6.000 cabos para esses sensores, 6.000 pontos de entrada analógica, né, para você medir ali a temperatura. Então você ia demandar uma enorme infraestrutura, ao passo que com o DTSX
bastaria ali uma fibra de 6 quilômetros para você conseguir monitorar o seu duto de GNL. E quando tivesse, por exemplo, um vazamento, um vazamento na tubulação, esse vazamento ia esfriar a fibra, porque a amônia ela é gelada, né? Ela ia esfriar a fibra e você ia detectar exatamente a posição onde está ocorrendo o vazamento. Essa é uma das aplicações aí que a gente vai depois detalhar ao longo da apresentação. Aqui eu não vou entrar muito nos detalhes, mas esse é o princípio de funcionamento do DTSX. Ele se baseia na espectromia, no fenômeno, né, no espectro de reflexão, né, que é a reflexão de Raman. Então, ali, quando ele manda um pulso, esse pulso passa pela fibra e ele retorna ali com a temperatura e a posição daquela respectiva temperatura, né? Esse efeito foi descoberto por um indiano, o Raman, e ele criou uma lei, ele criou ali alguns conceitos relacionados a esta questão, no qual é possível, pelo nosso equipamento, detectar a temperatura em cada metro da fibra, né, utilizando ali uma fibra ótica. Esta é uma fibra ótica multimodo, é uma fibra ótica que é uma específica para você poder realizar a medição de temperatura, não é uma fibra comum de dados. É uma fibra aí que a gente utiliza de forma a resistir aí a temperaturas que são demandadas pelos nossos clientes nos mais diversos processos, sejam eles esteiras transportadoras, né, sejam também na parte de sistemas pasteurizadores, indústria de bebidas, seja em barramentos, como eu vou mostrar adiante, seja em vazamentos de amônia, de GNL. Então, esse é um dos slides mais importantes aí do que eu preciso falar para vocês. Ele é o slide que ele mostra os modelos de DTSX. Então, você tem um modelo que alcança 6 quilômetros, você tem um modelo que alcança 10 quilômetros, 16 quilômetros, 30 quilômetros, 50 quilômetros. Então, dependendo do modelo, você pode aí colocar uma fibra no seu DTSX, ele vai ali alcançar, né, 6 quilômetros, se for o modelo de 6 quilômetros, ou até 50 quilômetros, se for o DTSX 3000 aí que atinge até 50 quilômetros. Ele vem com uma porta Ethernet para você mandar os dados para o computador, né? Ele vem com uma porta ali para você mandar os dados para o computador, onde esses dados vão ser tratados ali pelo sistema supervisório da Yokogawa, chamado SEI Server. Então ele tem aqui uma porta Ethernet para mandar esses dados para o computador, como a gente comentou, para poder fazer a análise desses dados no sistema supervisório SEI Server. E ele tem duas portas aqui seriais, se você quiser estar trabalhando com Modbus serial. Pela porta Ethernet, você trabalha ali com o Modbus TCP. Além disso, o DTSX ele vem aqui com uma porta para sair a fibra, para ir para o campo. Essa fibra vai para o campo para realizar a medição de temperatura, né, na esteira ou num barramento de CCM. E tem aqui os switches, né? Então, se você quiser expandir, você pode ter um switch de 2, de 4 ou de 16 canais. Então, você pode, por exemplo, com uma porta medir uma esteira transportadora, com uma outra porta realizar a medição de um barramento de CCM. Você pode expandir a sua aplicação para a medição de várias áreas, de vários elementos que você deseja medir na sua planta. Então, você pode expandir aqui até 16 canais. Ou você pode até fazer um anel. Você sai com a fibra, ela passa pela sua esteira ou pela sua tubulação e ela retorna no outro canal. Ela sai por um canal, por exemplo, o canal 1, e retorna no canal 2. Muitos clientes sempre me perguntam nesse momento se a fibra quebrar, né? Se a fibra quebrar, o que acontece? Se você tiver com a configuração em anel, ela vai continuar medindo no canal 1 até onde quebrou e no canal 2 de onde quebrou para frente, até que você chame alguém e faça a fusão. A fusão é realizada do mesmo modo que é feita a fusão dos cabos de dados. Não é necessário nada especial. O mesmo equipamento que faz a fusão do cabo de dados é o mesmo equipamento que também consegue realizar a fusão da fibra que é utilizada no DTSX, que pode resistir aí nas nossas aplicações em geral. Para a parte de esteiras transportadoras, a fibra resiste aí até 150 graus Celsius. Dependendo da aplicação, pode ser mais ou pode ser menos. Então, assim, o que nós estamos falando de solução da Yokogawa? Por solução do DTSX, a Yokogawa entende que é o DTSX propriamente dito, né? Que é o equipamento que vai realizar a medição de temperatura, no qual você vai conectar a fibra ótica.
Ele vem com um PLC, esse PLC ele tem I/Os nele mesmo, esses I/Os vão ser conectados no PLC do cliente para avisar de forma fiada, né, através de um fio ali, através de um I/O, que é aquele que houve um alarme de temperatura, que a temperatura está se aproximando de um limite não desejado. E também, por solução, temos aqui o SAFe Server, que é o software que vai realizar ali um tratamento desses dados, né? Ele vai descontar a temperatura ambiente, ele vai fazer uma série de cálculos que não vão onerar a rede do cliente, que não vão onerar ali o scan do PLC do cliente, que não vão onerar a rede de controle que o cliente já possui. Então, o SAFe Server vai fazer todo esse tratamento de dados, o SAFe Server vai descontar a temperatura ambiente, o SAFe Server vai realizar comparações, o SAFe Server vai ter alarmes, vai ter histórico, ele vai fazer todo o tratamento de dados que o DTSX, que é o elemento que mede a temperatura, coleta da fibra, coleta do campo onde a fibra está instalada. Um outro modelo de DTSX, eu falei do DTSX 200, né? Falei do DTSX 3000, o DTSX 200 ele chega até 6 km e o DTSX 3000, dependendo do modelo, chega até 50 km. Existe um outro modelo que eu vou falar rapidamente aqui para não ocupar muito o tempo da apresentação. Esse outro modelo é o DTSX 1. Ele é um DTSX que ele já vem num painelzinho. Ele existe nos modelos de 2, 4, 6, 8, 10 ou 16 quilômetros, e ele tem ali até 4 canais. Então ele tem ali até 4 canais. O DTSX 200 e o 3000, a gente falou que ele chegou até 16 canais. Esse aqui, ele já vem no painelzinho, só que ele só chega até 4 canais. Ele tem ali relés de saída, tem 8 ou 64 relés de saída, né? Então, se você quiser ligar, mandar parar uma carga, mandar parar a esteira, ou mandar ativar uma sirene, ou mandar alguma informação, ou mandar parar ou ativar alguma carga, você consegue através desses 8 ou 64 relés que ele possui. Então, assim, recapitulando, pessoal, o DTSX1, ele tem ali ele tem um modelo de 2 km, 4 km, 6 km, 8 km, 10 km ou 16 km, né? E ele até 4 canais. O DTSX 200 é até 6 km, pode ter 2, 4 ou 16 canais. E o DTSX 3000 pode ser até 50 km e tem ali o switch de 2, 4 ou 16 canais. O tempo de leitura, pessoal, esse é um outro detalhe. O DTSX1, que é esse modelo que eu estou mostrando aqui na tela, ele demora 5 segundos para atualizar o dado da tela de cada canal, né? E lá no DTSX 200 e 3000 é 10 segundos. Então, para atualizar as informações de temperatura, o DTSX1 é 5 segundos e o 200 e o 3000 é 10 segundos. Quais são as aplicações? Essa é a parte mais legal aí da apresentação, né? Perdão. Essas são as aplicações propriamente ditas, né? Nós temos aplicações em túneis na Alemanha, eles utilizam em túneis por onde passam trens, por onde passam veículos, e nesses túneis eles colocam a fibra para monitorar se está tendo algum incêndio, né? Se está tendo algum princípio de incêndio nos cabos que passam ali naqueles respectivos túneis. Nós temos a aplicação em tanques de GNL, em tanques de amônia, porque se tiver alguma gotinha aqui vazando, vai cair na fibra, vai molhar a fibra, como o GNL, como a amônia, ela é gelada, ela vai esfriar e aí vai ser detectado pela fibra ótica. Nós temos em esteiras transportadoras, nós temos em fornos, em reatores, em chaminés, nós temos em tubulações, né, tubulações de petróleo, tubulações de amônia, de GNL, de gás comprimido, e nós temos ali também na instalação de cabos. Também temos aí em sistemas pasteurizadores, né, temos aí em diversas aplicações, em torres de resfriamento, né. Então há uma série de aplicações aí que a gente vai falar de forma bem geral, né? Mas as aplicações principais as esteiras transportadoras e barramentos, né? Barramentos são aí algumas aplicações principais aí do DTSX, esteiras transportadoras, barramentos no Brasil, né? No mundo, no Japão eles usam muito também data center, né? Nos Estados Unidos, data center também.
Aqui só explicando rapidamente alguns conceitos, né? Quando eu comentei inicialmente que você pode utilizar o DTSX de maneira sem ser em anel, que a gente chama de single end, ou na maneira em anel, que é a double end. Na single end, se você passar a fibra, por exemplo, por uma tubulação e não retornar com a fibra para o DTSX, se você quebrar a fibra, por exemplo, na posição 100 metros, dali para frente você não vai ler mais nada, até você chamar alguém para fazer a fusão. Se porventura, se por acaso você usar a configuração double end, que é a que a gente chama em anel, a fibra ela sai, passa pela tubulação e retorna num outro canal. Assim, se quebrar a fibra, por exemplo, na posição 100 metros, de 100 metros para trás você lê no canal 1, e de 100 metros daquela posição para frente você vai ler no canal 2. Então, se quebrar a fibra na configuração em anel, daquele ponto que quebrou para trás, você lê no canal 1, e daquele ponto que quebrou para frente, você lê no canal 2. E esta é uma das razões aí, porque eu sempre recomendo que meus clientes utilizem a configuração em anel, porque aí eles ficam mais tranquilos, e aí quando a fibra quebrar, por alguma razão quebrar, por alguma intervenção ali mal sucedida de alguém da manutenção, alguma coisa do tipo, ele consegue esperar ali, ele não fica cego, ele consegue continuar visualizando as informações de temperatura até chamar alguém para fazer a fusão. O DTSX ele avisa que a fibra quebrou e ele avisa a posição onde a fibra quebrou. Então, isso também é um outro ponto aí que eu não posso deixar de falar. O DTSX ele vem com um software ali que ele mostra, né, a temperatura em cada metro. Aqui, por exemplo, na posição 205, eu coloquei uma pedrinha de gelo e aí eu consigo visualizar ali que houve uma queda na temperatura, né? A temperatura estava em 28 graus Celsius na fibra, né? E aí eu coloquei uma pedrinha de gelo na posição 205, vocês podem perceber que a temperatura caiu, né, evidentemente. Eu coloquei uma pedrinha de gelo na fibra, né? E aí vocês podem visualizar ali que a temperatura caiu. A temperatura estava em 28 graus Celsius, ela foi aqui para em torno de 20. Deixei ali a pedrinha um pouquinho, depois tirei, né? Então é um equipamento ali bem sensível, ele consegue visualizar ali tanto a temperaturas elevadas quanto temperaturas baixas. Esse software que vem com ele, perdão, ele serve para calibração, para você visualizar ali as informações, para você verificar se a sua fibra está sendo lida corretamente, para verificar se não houve alguma quebra na fibra. Ele é um software ali de calibração, de mudança de IP do seu DTSX, para você colocar um outro IP nele, para ele se integrar à sua rede. É um software que vem junto para calibração, né? Para calibração e configuração. O DTSX ele suporta temperaturas de menos 40 até 65 graus Celsius. Então você pode colocar ele numa sala de menos 40 até 65 graus Celsius, né? É a temperatura que o DTSX resiste, perdão. A fibra vai depender do seu processo. Aí a gente vai precisar saber qual é o range de temperatura que você considera como normal, qual é o range de temperatura que você considera como alarme para definir a fibra que vai ser aplicada ao seu processo, para que a gente possa instalar ela, né, no seu equipamento e, consequentemente, prevenir ali um incêndio. Lembrando que a Yokogawa ela entrega a solução completa. Ela entrega o DTSX, ela entrega o software supervisório programado, ela entrega ali o PLC Stardo que vem junto, né, com os IOs programado, ela entrega a instalação, ela entrega o pacote completo, ela entrega a fibra, ela entrega a fibra, né, ela entrega toda a solução com a solução de modo que o cliente apenas não tenha trabalho ali com instalação, nem nada disso. A solução é completa. Montagem, configuração, programação, né, toda, e o estudo da planta, da área que vai ser medida a temperatura propriamente dita. Aqui a gente já falou anteriormente, né, o DTSX está disponível nos modelos de 6, 10, 16, 30, 20, 50 quilômetros, né? Tem vários modelos aí de range de temperatura. É claro que o modelo de 50 quilômetros ele tem um custo maior do que o modelo de 6 quilômetros, né? Então a gente precisa fazer sempre um bom estudo para garantir que a quantidade, o modelo seja o adequado para aquela aplicação. Ele vem com porta Ethernet, como a gente já comentou, ele vem com 3 portas seriais, né? E ele pesa 2,5 quilos e ele consome ali em operação 16 watts. E a fibra, né? Dependendo da fibra, ele pode resistir, a fibra pode resistir de menos 200 até 800 graus Celsius, dependendo da fibra que você adquirir, a fibra ótica que você vai empregar ali no processo.
Vamos falar rapidamente sobre aqui o SACE Server, né? O SACE Server, o que a gente falou até agora? A gente falou do DTSX, que é o instrumento que mede temperatura. Mas ele gera uma enorme quantidade de dados, né? Como eu falei, por exemplo, se você tiver ali uma tubulação de 6 quilômetros e tiver uma fibra de 6 quilômetros medindo cada metro de temperatura dessa tubulação, você vai ter 6.000 dados. Então, esses 6.000 dados são atualizados ali a cada 5 ou 10 segundos. Essa enorme quantidade de dados precisa ser tratada para que você possa gerar uma tela, para que o seu operador possa visualizar de forma clara onde está ocorrendo ali um vazamento, onde está tendo uma área de temperatura elevada. E é o melhor sistema para realizar isso, o sistema que vai proporcionar para o seu cliente essa visualização, esse tratamento de dados, a geração de alarmes, a geração de histórico, o desconto de temperatura ambiente, para você saber exatamente onde está a temperatura elevada, é o SACE Server, o Collaborative Information Server da Yokogawa. Então, como é que a gente pode realizar essa análise, né? Como é que é feito essa análise de dados? Você tem ali os dados, né? Vamos supor aqui nós temos um barramento. Esses dados estão ali, eles existem. A temperatura desse barramento, desse conjunto de barramentos aí, ela já existe. Os dados já existem ali. O DTSX coleta esses dados através da fibra ótica, ele coleta as informações de temperatura do seu barramento, por exemplo, ele classifica esses dados, né? E aí o Stardom converte esses dados que o DTSX coleta em Kelvin, ele converte esses dados para Celsius e ele manda para o SACE Server, onde esses dados são classificados, onde esses dados ali onde você cria uma interface para o usuário, onde você cria uma interface com alarmes, para que o usuário consiga, de forma clara, detectar onde está tendo ali o aumento de temperatura, ou um vazamento, ou alguma outra característica do processo. Então, o DTSX ele classifica os dados e o SACE Server ele contextualiza esses dados. Ele se integra, ele não somente disponibiliza esses dados numa tela com alarmes, com histórico, com telas propriamente ditas para que o usuário consiga identificar ali o ponto anormal, mas como ele também se integra a outros sistemas supervisórios, ele também envia dados, ele pode enviar dados para o SAP HANA, ele pode enviar dados para a nuvem. Então, ele é um sistema completo ali para o gerenciamento desses respectivos dados. O que nós estamos falando, então, pessoal, em resumo, assim, eu falei de forma bem superficial, mas o que nós estamos falando é que assim, o DTSX ele coleta os dados por meio da fibra ótica, o Stardom, que é o PLC que está no mesmo rack, converte esses dados e faz um tratamento nesses dados que vem aqui do DTSX em Kelvin, ele converte para Celsius, faz uma série de tratamento nesses dados, e depois ele manda para o SACE Server, onde você terá ali uma tela para que o usuário consiga identificar de forma rápida e fácil a posição, a anomalia que existe na planta, e também tem ali uma série de alarmes, histórico e muitas outras funcionalidades que eu apresentei aí na nossa apresentação anterior com a Isa sobre o SACE Server. Assistam aí, pessoal. A apresentação anterior estava realmente assim muito interessante. Então, falando assim, de forma resumida, o CI Server ele tem ali diversos protocolos, ele tem o OPCDA, ele tem o OPCUA para se integrar não somente com o DTSX, com o Stardo da Yokogawa, mas também com qualquer outro PLC. PLC da Siemens, da Rockwell, da ABB, da Schneider, né? Ele tem ali o OPCDA, ele tem o OPCUA, ele tem o ODBC, o MQTT. Ele tem ali capacidade para até 16 milhões de itens, né? Ele, como eu comentei, ele se comunica com diversos tipos de PLC, Emerson, Melsec, Onron, PLCs da Siemens, né? Então é uma série aí de PLCs que ele também pode servir como sistema supervisório ou como sistema de integração. Ele tem a capacidade de trabalhar em redundância, até quadrupla redundância. A redundância não precisa ser de um computador local, pode ser do computador na nuvem. Aqui algumas telas, né, para vocês poderem visualizar. Ele tem telas assim bem intuitivas que obedecem, como a gente comentou na apresentação anterior, a norma ISA, né, para que o usuário não se canse com aqueles objetos, para que não haja, para que o usuário, para que o operador consiga prestar atenção de fato no que realmente é importante. Aqui novamente algumas telas de alarmes, né, algumas telas de trend, não vou me deter muito nisso, né, mas ele tem ali diversas telas de trend, de alarmes.
Nós temos também a possibilidade de mandar os dados que o DTSX coleta para uma aplicação na nuvem. Então, os nossos clientes também podem ali usufruir disso, eles podem mandar os dados para a nuvem, para que eles façam uma análise ali de uma maneira mais criteriosa, né? Pode ter um mapa de calor, ele pode descobrir, por exemplo, qual áreas tem mais incidência, estão tendo mais incidência de calor. Né? Ele pode fazer todo um tratamento daquele dado, tendo um mapa de calor, descobrindo pontos de aquecimento frequente que geralmente apresentam maior aquecimento. Independente do horário, né? Independente da estação do ano, ele pode descontar aspectos do ambiente como inverno, verão, dia, noite, se está chovendo ou não, né? Então ele tem características ali para poder descontar essas temperaturas e para que o operador, para que o usuário foque realmente nas temperaturas anormais. Aqui, novamente, uma tela que está na nuvem, né, no qual a gente está mandando dados do DTSX para a nuvem, e aí o usuário pode descobrir qual que foi a máxima temperatura que teve ao longo da fibra, qual foi aquele ponto onde teve a máxima temperatura, qual foi o ponto que teve a mínima temperatura. Ele pode fazer todo um tratamento daqueles dados, daqueles muitos dados que o DTSX ali disponibiliza. Por exemplo, no caso de uma esteira transportadora, ele pode saber a temperatura em cada posição do rolete, ele pode descobrir a temperatura absoluta, né, onde ele desconta a temperatura do rolete, ele desconta a temperatura ambiente, e aí ele tem a temperatura absoluta daquela posição. Então, assim, há uma série, né, de aspectos, né, do qual a Yokogawa pode ajudar nossos clientes aí em relação ao tratamento de temperatura, a descoberta ali de um ponto anormal, a descoberta de algum fator ali que possa estar provocando algum tipo de problema. E qual é o desafio dos nossos clientes, né? O que que as empresas, né, as diversas empresas de papel, as diversas empresas na área de mineração, elas encontram aí como desafio, né? As empresas que têm os seus respectivos data centers, né? O que que elas têm ali em relação a esse desafio, né? Quais são os dilemas que elas encontram, né, no dia a dia, né? Por exemplo, no caso das esteiras transportadoras, né, os clientes eles precisam ali fazer patrulhamentos constantes para poder identificar a temperatura. Se ele não tem ali o DTSX, ele precisa fazer patrulhamentos constantes. Ele precisa checar ali se está tendo algum rolete travado, ele precisa checar se está tendo algum rolete com aquecimento, né? E esses patrulhamentos constantes oneram ali o pessoal da manutenção. E é muito difícil, muitas vezes, eles detectarem, porque as esteiras transportadoras são muito grandes, detectar algum ponto que esteja com algum problema, algum ponto que esteja com um princípio de aquecimento que vai acarretar no incêndio. Então, assim, muitas vezes os dutos estão debaixo da terra. É muito difícil, muitas vezes, você ver ali um início de problema em um determinado duto. Às vezes, está vazando muito pouco ali, começa com um vazamento pequeno. Então, muitas vezes, é meio complicado ali para os nossos clientes encontrarem ali um vazamento, né? Corrosão, erosão, falta de manutenção, né? É muito difícil, às vezes, de você detectar isso também. E às vezes uma falha, por exemplo, uma falha não detectada pode provocar um desastre, né? Uma falha ali de um duto que esteja levando algum elemento combustível pode provocar um desastre se esse vazamento não for detectado. No caso, por exemplo, das esteiras transportadoras, é muito importante aí encontrar o problema antes que ele aumente, né? E o patrulhamento frequente de campo, como eu comentei, leva a um custo muito alto. Aqui a gente vai falar então um pouco sobre a aplicação em esteira transportadora, né? Então, assim, qualquer esteira transportadora que carrega carvão, que carrega coque, que carrega bagaço de açúcar, né, bagaço de cana, qualquer esteira que carrega algum minério, né, essas esteiras elas podem ter ali algum rolete que venha a travar, né, e esse rolete vai provocar, consequentemente, um princípio de incêndio. Então, ali, muitas vezes você tem até o próprio elemento que ela transporta é um material de ignição. Então, é muito importante que você esteja monitorando ali os roletes, a temperatura dos roletes e na esteira sem nenhum ponto cego, para que você consiga prevenir. A nossa ideia, a nossa intenção, a ideia da nossa solução é prevenir o incêndio antes que ele aconteça. Então ali você vai passar a fibra pela esteira transportadora e você vai conseguir identificar ali um aumento de temperatura, né, quando você tiver algum rolete travado.
E como é que é feito isso? Nós passamos ali uma fibra nos pontos, né, que a gente menciona aqui, e você consegue identificar nesses pontos quando a temperatura está aumentando. Porque cada parte da fibra que a gente utiliza junto com o DTSX, cada metro da fibra, ela possui um endereço Modbus associado. E esse endereço Modbus carrega dentro dele a temperatura. Então nós sabemos exatamente onde está aquela temperatura elevada, quando a gente passa ali a fibra pela esteira transportadora. Então, se você não passa, se você não tem ali um monitoramento de temperatura, você pode ter um sobreaquecimento no rolete e isso gerar um incêndio. Então, como é que nós fazemos? Nós passamos ali a fibra, nós enrolamos 2 metros de fibra em cada um desses pontos que nós visualizamos aqui, no ponto A, B, C, D, né, e R da esteira transportadora, e nós sabemos, quando nós aquecemos aqui o ponto A, nós sabemos que esse ponto A representa ali o ponto A do cavalete 1. Se nós aquecemos, por exemplo, o ponto B, nós sabemos que esse ponto B representa o ponto B do cavalete 1. Porque esse ponto A e esse ponto B, eles possuem um endereço Modbus, um RG, que é deles. E, entendeu? Que não vai mudar. Então a gente tem ali alguns suportes, esses suportes também são fabricados pela Yokogawa, no qual nós instalamos ali na esteira transportadora, e esse suporte está lá na esteira transportadora, nós vamos alocar a fibra. Então, a gente tem ali o suporte, a gente passa a fibra ali, enrolando a fibra no suporte, e esse suporte, a gente vai depois atrelar, a gente vai atrelar esse endereço Modbus à posição em que esse suporte, em que essa fibra está instalada. Então, no dia do comissionamento, a gente vai lá, aquece essa fibra, essa posição, por exemplo, aqui, e aí a gente vai saber que essa posição representa, por exemplo, a posição A do cavalete 1, né? Ou a posição A do cavalete 2, porque essa fibra, nesse local, ela possui um endereço associado somente a este local, um endereço Modbus. Aqui é o mapa. Oi, perdão. Esse Siri, mesmo no silencioso, ele. Aqui nós temos o mapa Modbus, e o mapa Modbus ele vai nos trazer ali a temperatura que está atrelada em cada metro da fibra. Então, o endereço aqui, por exemplo, 8011 é o metro 1, o 8012 é o metro 2, e assim sucessivamente. E aí, quando nós aquecemos aquele metro, ele mostra aqui o aumento de temperatura. Nós criamos uma tabela desse endereço relacionado àquele metro, que depois nós vamos colocar esse endereço lá na tela, lá no SACE Server, para fazer o tratamento dos dados. Aqui é um exemplo em que a gente aqueceu a fibra aqui na posição 40 metros, mais ou menos, e houve aqui um aumento de temperatura, né? Então, aqui na posição 40 metros da fibra, nós aquecemos, e aí a temperatura chegou aqui a quase 50 graus. Aqui é uma telinha de exemplo, né, para mostrar aqui a temperatura em cada posição do cavalete. Por exemplo, na posição a temperatura, na posição B, na posição C, na posição D do cavalete 1. E ele mostra aqui em amarelo quando a temperatura está próxima aqui do alarme, e em verde essa temperatura está abaixo de uma condição de pré-alarme. Só para exemplificar aqui, né, do cavalete 1, do cavalete 2, como a gente mostrou anteriormente. Temos também a parte de uma outra aplicação, pessoal, para a parte de monitoramento de cabos. Podemos colocar também a fibra para monitorar a temperatura de cabos, de barramentos. Aqui, por exemplo, de data centers, a fibra está sendo instalada aqui no barramento para monitorar a temperatura desse respectivo barramento e detectar se está tendo algum aumento de temperatura, né, alguma condição anormal. Aqui um exemplo de uma telinha, né, no qual nós temos aqui um barramento sendo monitorado. Nós temos aplicações em fornos, por exemplo, em fornos, qual que é o objetivo, né? A gente passa aqui a fibra nessas áreas que vocês visualizam aqui em vermelho, passa a fibra aqui nessas áreas, nesses pontos em vermelho que vocês visualizam, com o objetivo, pessoal, de detectar se tem algum tijolo com problema. Se algum tijolo refratário não está realizando a função dele, se ele está degradado ou se ele está com algum problema, esse calor vai passar para a fibra. E aí a gente vai descobrir que aquele tijolo não está mais realizando a função que ele deveria. Perceba que, assim, indiretamente a gente está detectando a temperatura, mas também está detectando ali anomalias na construção do respectivo forno. Então, ali, quando você tem, por exemplo, uma degradação,
desse tijolo, dessa estrutura do forno, né, você consegue perceber pela fibra que está sendo ali, que está em contato com aquele respectivo forno na parte externa, e aí você consegue detectar ali áreas de aquecimento, para que você possa realizar uma manutenção antes de ter algum possível problema. Então aqui algumas fotos, né, de algumas aplicações que foram realizadas pela Yokogawa na instalação da fibra aí no incinerador. Ele passou toda a fibra ali em volta para poder realizar a medição de temperatura. Aí fez lá uma telinha em que ficava fácil, né, no Sage Server lá uma telinha para ele detectar onde que a temperatura estava anormal. Nós também podemos utilizar o DTSX para detectar vazamentos. A gente fala sempre muito em temperaturas elevadas, mas também podem ser temperaturas baixas. Na parte de GNL, na parte de amônia, né? Você pode detectar vazamentos nessas tubulações. Em tanques, né? Por exemplo, um tanque de amônia tem lá um vazamento, a gotinha vai cair na fibra e você vai conseguir detectar que houve ali um vazamento, porque você vai perceber ali essa informação na leitura do DTSX e o Safe Server vai tratar esse dado, vai disparar um alarme, né? O Safe Server pode mandar alarmes também por correio, né? Por e-mail, né? Aqui mostrando novamente a construção, né? Para você poder fazer a leitura em tanques. É, tanto tanques quanto dutos, né? Aqui, por exemplo, é um exemplo de um duto de amônia, né, no qual foi instalada a fibra, e aí você detecta se está tendo algum tipo de vazamento. Aí você tem ali no Sage Server aquela tela onde vai fazer um mapa de calor. Aqui, por exemplo, vai mostrar qual é a temperatura no seu tanque, né? Aqui em amarelo é uma condição normal, né? Ou próxima, quase saindo do normal, e aqui em vermelho já é uma condição anormal. Temos outras soluções também, temos, como eu comentei aí, né, temos outras soluções para monitoramento, né, de torres de resfriamento, por exemplo. Numa torre de resfriamento, por exemplo, você deseja saber se algum chuveiro está entupido, né? Então vamos supor, você tem aqui a fibra aqui em vermelho, se algum chuveiro tiver entupido, que essa água geralmente é uma água quente, se algum chuveiro tiver entupido, ele não vai atingir a fibra. Se ele não atingir a fibra, a temperatura vai ser menor do que do resto da fibra que tá sendo submetida ao chuveiro. Né? E aí você detecta que aquele chuveiro está entupido. Então, pela temperatura, eu consigo de forma indireta detectar se o chuveiro está entupido. Porque como o chuveiro não molhou a fibra, ele não aqueceu a fibra e, consequentemente, ele está entupido por não ter jogado água quente ali na fibra. Você consegue detectar também obstruções, né, no sistema de filtro. Então, assim, pessoal, o que eu queria comentar, basicamente, é que para cada aplicação existe uma fibra, né? É uma fibra que vai ser melhor a ser adequada ali ao processo, né? O coração da aplicação, né? É, o coração da aplicação é a fibra e a montagem, né? O cérebro é o Sage Server e o Stardom, que vão tratar os dados, né? Mas o coração da aplicação é a fibra que vai ser instalada ali e a montagem que você vai estar aplicando, né, naquela respectiva planta. Né? O DTX ele vai coletar os dados, vai fazer um pré-tratamento para depois mandar isso para sistemas de alto nível, aí, o Sage Server, né, e o Stardom. Então, conclusão, pessoal, o DTSX ele tem um design compacto, né? Você pode colocar ele num painel ali 19 polegadas. Ele é robusto, você pode instalar ele num ambiente de menos 40 até 65 graus Celsius. Você pode ter fibras que chegam até 50 quilômetros instaladas nele. Ele melhora a manutenção e a operação, né? Ele suporta gerenciamento de risco, uma manutenção preventiva antes que aquele problema aconteça, né? Antes que exista um incêndio, você consegue detectar ali temperaturas anormais e ele tem ali um baixo custo de aquisição, né? Se comparado com outros métodos de medição, como sensores, como câmeras. Ele funciona ali 24 horas, todos os dias, né? Ele possibilita ali uma enorme eficiência para a sua planta, evita paradas inesperadas, né? Gerencia o risco de forma proativa, né? Possibilita uma maior eficiência da produção, né? Ele facilmente detecta uma temperatura perigosa. E é uma solução aí da Yokogawa que auxilia aí o gerente de planta a garantir uma disponibilidade e uma eficiência de produção e está de acordo com as normas, né? Como o Guri comentou inicialmente.
O que eu tinha para falar hoje sobre o DTSX é isso, pessoal. A ideia aí era dar um overview aí sobre a solução da Yokogawa, focar na gestão de dados, né? Focar na prevenção de incêndio, nas muitas aplicações, existem várias aplicações, existem aplicações, como eu comentei, para sistemas pasteurizadores, existem aplicações para detecção de entupimento e tubulação. Né? Às vezes você tem uma tubulação de um hidrocarboneto que, por alguma razão, provoca uma diferença de temperatura, isso você também consegue perceber pelo DTSX, mas a ideia era focar nas aplicações principais, esteiras transportadoras, barramentos, né? E comentar da versatilidade do SAFe Server no tratamento desses dados, comentar da versatilidade das aplicações em nuvem, né? Para a gestão desses dados, para a análise desses respectivos dados. Clodoaldo. Oi, pode Fechou, falar. então? Fechei o que eu realmente tinha, a missão, não sei se eu consegui cumprir o tempo desta vez, acho que eu passei um pouquinho, né? Ah, mas É, tudo bem, você está perdoado. obrigado, cara. Obrigado outra vez aí. Ó, o Pedro está batendo palma, hein? Viu? Que beleza. Obrigado, Pedro, pela atenção aí, pela participação, viu? Não, então tá bom, deixa eu ver aqui, vamos abrir aqui o. Deixa eu ver no chat se tem alguma pergunta. Não. Se alguém quiser abrir o microfone, o pessoal tiver alguma pergunta ou até mesmo quiser Acho que fazer aqui. o Rafael Damasceno, eu vi aqui, ó. Rafael, Opa, boa noite. boa noite. Estão me ouvindo? Tô Sim, te ouvindo. Então, eu sei que não é muito o foco da apresentação, o tema, Uhum. mas eu achei interessante aquele princípio lá que você comentou, que você usa para fazer a medição de temperatura. Você não tem nada semelhante, e também até o próprio sensor é muito interessante também, essa Uhum. questão da distância que ele cobre. Você não tem nada semelhante para medição de vibração? Olha, para medição de vibração, nós não utilizamos o DTSX, nós utilizamos outros tipos de sensores. Na Yokogawa, nós temos um sensor para análise de vibração chamado Sushi Sensor, perdão. E esse sensor ele tem ali, ele tem a capacidade de detectar vibração, ele tem pressão, temperatura, tem uma série de versatilidades. Mas ele é um sensor propriamente dito, pontual ali, que manda dados via LoRaWAN, né? Mas não é uma fibra, não é uma fibra ali que você vai estar realizando a instalação, é um sensor propriamente dito. Ah, entendi. Não, beleza, eu peguei o contato aí, qualquer coisa eu entro em contato com você aí. Não, perfeito, fique à vontade. Beleza. legal. Alguma outra pergunta, pessoal? Lá, do Lilma, aqui, ó, o Felipe Matos. Rodolfo, pode repetir o limite superior de temperatura, por favor? Claro, o limite superior de temperatura ele vai depender da fibra, né? A fibra ótica, ela pode, existem fibras que resistem até 800 graus Celsius. Nos nossos clientes que trabalham com o DTSX, no monitoramento e análise de temperatura, em esteiras transportadoras, uma fibra que resiste até 150 graus Celsius é o suficiente para que ele consiga realizar a medição de temperatura sem destruir a fibra e prevenir um incêndio. Além disso, essa fibra que a gente utiliza, ela tem uma série de vantagens, né? Ela não emite gases halógenos, ela tem uma série de particularidades, não emite fumaça negra, né? Então, caso mesmo com monitoramento exista ainda um incêndio, ela tem ali uma série de vantagens, né? Legal. Felipe agradeceu aqui. Deixa eu ver mais alguma pergunta, pessoal. E não, Clodoaldo, queria te agradecer aí pela presença, mais uma vez aí apoiando a gente aqui da Ilha São Paulo, com a participação da Yokogawa, né? Parabéns pela apresentação, bem interessante o conceito da fibra aí, do DTSX. E agradecer também ao público, né, que prestigiou mais esse evento e gostaria de contar com vocês nos próximos eventos aí, presenciais ou online, tá bom, pessoal? Obrigado aí, obrigado, Thaís, pela organização também, e até a próxima, pessoal. Boa noite a todos aí, tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado pela atenção aí, pelas perguntas. Um abraço a todos. Tchau, tchau.